Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é sábado, dia 27 de maio de 2023 e nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho de aprofundamento na metafísica, aprofundamento na nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo revisando a nossa lição do dia. Ainda estamos na quarta revisão. Estamos na lição 147. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. É o pensamento, é a lição, né? A frase que está conosco durante toda essa quarta revisão. Hoje revisamos a lição 133, não darei valor àquilo que não tem valor. E a lição 134, que eu perceba o perdão tal como é, né? Muito bom, gente. Então, a gente vai ver em que contexto que nós vamos trabalhar isso. Essa lição, não darei valor àquilo que não tem valor, ela vai nos trazer uma luz sobre essa ferida da humilhação, né? Que nós estamos trabalhando aqui nesse bimestre, maio e junho. Passo para a leitura do texto do livro A Year of Miracles, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias de Marianne Williamson. Passo ao dia 147, ao texto do dia 47, no qual ela declara: cada momento guarda a possibilidade das infinitas possibilidades, de possibilidades infinitas, né? A criação nela mesma é algo que vem do amor, algo de amor, né? Então, onde há amor, sempre há milagres. Tudo é possível onde não há impedimentos ao amor. Não importam quais ilusões o mundo possa violentamente apresentar. Eu acredito na possibilidade das possibilidades infinitas. Os milagres são construídos na natureza do universo, né? E eu estou aberto a recebê-los. Que o amor possa prevalecer em mim mesmo e nos outros. A oração. Querido Deus, por favor, faça o impossível, onde um milagre é necessário. Por favor, traga o amor, onde o medo está florescendo. Por favor, pavimente um caminho para além de toda a escuridão e me mostre a luz. Amém. Uau, que texto, né? Então, se nós acreditamos nos ensinamentos de Jesus em Um Curso em Milagres, nós acreditamos no fato de que temos direito aos milagres e que os milagres são nossos por direito, por herança de nascimento, né? Então, se eu pedir pelo milagre, que é a mudança da minha percepção, eu vou invariavelmente recebê-lo, né? E aí, ontem nós falamos bastante sobre a ferida da humilhação e como ela vai aparecer nos nossos relacionamentos, né? Como essa crença de que nós não somos bons o suficiente, ela vai permear os nossos relacionamentos, as nossas vidas afetivas, profissionais, familiares, né? E essa crença, gente, que decorre dessa ferida de humilhação, eu não sou bom o bastante, eu sou inferior, né? Ela é uma crença que ela permeia a nossa sociedade, né? Todos nós, em alguma medida, nós sofremos desse mal, digamos assim, né? Nós temos essa programação que é muito intrínseca ao sistema de pensamento do ego, né? E aí nós partimos para o que Jesus chama em Um Curso em Milagres de relacionamentos
especiais, né? E nos relacionamentos especiais, o que nós vamos fazer? Nós vamos cometer o pecado, entre aspas, né? Essa palavra pecado aí muito utilizada entre aspas, ou melhor, utilizada entre muitas aspas, né? Ela vai, nós vamos cometer o pecado da idolatria. O que é o pecado da idolatria? É eu achar que algo diferente da minha conexão com Deus, da presença de Deus na minha vida, né, vai me trazer felicidade. E aí, essa crença, né, que está fundamentada lá no conceito do pecado original, de acordo com o Curso em Milagres, que é a crença de que Deus me abandonou, que é a ferida original, lembram que a gente falou disso? Acho que na quinta-feira nós falamos disso, né? Que é a ferida original, é eu achar que Deus me abandonou porque eu não sou bom bastante, né? Se Deus me abandonou é porque eu não sou grande coisa, né? Basicamente é isso. Então é essa ferida original que vai me levar para os relacionamentos especiais, né? E eu poderei ter relacionamentos especiais com pessoas, com objetos, com o meu trabalho. Eu poderia ter relacionamentos especiais com meus animais de estimação, né? E aí eu coloco tudo isso, ou alguma coisa em particular, como fonte da minha felicidade. Então, é o pecado da idolatria, né? Por isso, inclusive, o David Wilcock, ele falou isso na aula que eu estava assistindo dele ontem, né? Que é essa crença que vai fazer com que eu me dirija para qualquer tipo de comportamento obsessivo. Qualquer compulsão, qualquer tipo de vício terá essa ferida original como origem. Qualquer tipo de mau comportamento terá essa ferida original como origem, né? E aí nós vamos pela vida entendendo que as coisas externas estão nos trazendo felicidade. Então, se aquele homem que eu amo tanto, que é o meu marido, ele diz pra mim que ele conheceu outra pessoa e se apaixonou por ela e o casamento está... e ele não quer mais continuar casado comigo, então eu posso até pensar em tirar a minha vida, né? A coisa é tão louca, e ela toma uma dimensão tão real nas nossas mentes. Isso, a gente falando assim racionalmente, fica parecendo que nós somos uns imbecis, né? Como é que nós vamos acreditar nisso? Mas isso se torna uma experiência muito, muito, muito real para nós. E eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui já experimentou isso em alguma área da sua vida, né? O relacionamento que o alcoólatra tem com a bebida é um relacionamento especial. O relacionamento que o jogador compulsivo tem com o talãozinho lá de bingo é um relacionamento especial. O relacionamento que eu tenho com o homem que eu amo, se eu sou emocionalmente dependente dele, é um relacionamento especial. Não vamos confundir preferências com necessidades. E aí nós vamos ter que nos lembrar mais uma vez daquela célebre frase da Marianne Williamson que eu adoro. O outro é o parceiro que você deseja. Deus é o único parceiro de quem você precisa, né? Então, eventualmente, você vai querer ir num restaurante, comer um belo prato e tomar uma taça de vinho. E aí você tá tendo um relacionamento especial com aquela refeição, com aquele vinho? Nesse exemplo, não. Mas se você precisa tomar uma garrafa de vinho todo dia, então você desenvolveu um relacionamento especial com a bebida. Ok? Então, nessa ilusão de não sermos bons o bastante, que a ferida da humilhação nos traz, né?
nós vamos buscar algo do lado de fora, para que esse algo do lado de fora nos faça nos sentirmos melhor. Lembrando que nós estamos já empilhando a terceira ferida. Já temos uma ferida de rejeição, que foi deflagrada pelo nosso progenitor do mesmo sexo, porque ele se projeta em nós e não gosta do que vê e nos rejeita. Temos uma ferida do abandono deflagrada pelo progenitor do sexo oposto. Ah, não, Jaque, mas meu pai não me abandonou, nem o meu não me abandonou. Mas nós estamos falando aqui de abandono emocional, tá? Nós estamos falando aqui de abandono emocional. Você pode ter um pai e uma mãe que tenham cuidado de você com todo amor e com todo carinho, como eles podiam, e essa ferida vai estar na sua psique. Por quê? Porque essa ferida, ela é decorrente da ferida original. Estou separado de Deus. Estou separada de Deus. Deus não me quer mais, tá? Ah, então você está dizendo que todos nós vamos ter? Sim. Condição para a gente estar aqui encarnado sem estarmos iluminados. Poderíamos estar iluminados. Não estamos. Se você está aqui comigo assistindo esse vídeo, muito provavelmente você não está iluminado. Eu também não estou iluminada. Se eu tivesse iluminada, muito provavelmente eu não estaria fazendo esses vídeos. Eu estaria lá com os anjos tocando harpa, né? Imaginem que vida chata, né? Muito melhor estar aqui fazendo os vídeos com vocês. E aí declarando para vocês o meu amor ao especialismo. Piadas à parte, tá bom? Então eu terei essa ferida e eu tenho lá a ferida da humilhação. E na ferida da humilhação eu vou entender que algo do lado de fora de mim me trará felicidade. Algo externo a mim me trará felicidade, realização, senso de valor, senso de importância, autoaceitação, autoestima. Então, quando o meu marido diz que me ama, eu me sinto muito bem. Aí eu sou capaz de me amar. Eu ainda não sei que é um amor falso, tá? Aí eu sou capaz de me amar, tá bom? Mas quando o meu marido chega pra mim e diz pra mim que ele quer ficar um tempo sozinho, porque ele tá precisando refletir sobre as soluções que ele precisa dar para um determinado problema, eu me sinto o mínimo, eu me sinto um horror. Então vocês percebem? Isso é uma relação de dependência emocional. E aí eu tenho uma relação de dependência emocional com as minhas posses. Quem sou eu sem as minhas posses? Quem sou eu sem o meu marido? Né? Sem a minha esposa? Maridos e esposas nos dão uma grande dose de aprovação social, não é? Ainda tem mais essa. Além de eu ter que lidar com o meu próprio vazio interior, que fica um pouco jogado para debaixo do tapete quando aquela pessoa da qual eu dependo emocionalmente está comigo, eu ainda tenho que lidar com a desaprovação social, né? Então se torna um fardo muito pesado. E por aí as pessoas seguem, fazendo coisas que às vezes elas nem têm muita vontade de fazer, mas que a sociedade ditou que elas deveriam fazer, né? E aí eu vou sugerir a vocês que, para quem não tiver assistido, que assistam 2 vídeos que eu gravei no ano passado. Não são lives, não são vídeos ao vivo. Eu gravei um vídeo chamado O Amor e a Culpa e gravei um vídeo chamado A Visão dos Vícios, a visão de um curso em milagres sobre os vícios. Então eu peço a vocês que assistam esses 2 vícios, ou esses 2 vídeos, tá bom? E aí, gente, é o que eu tava falando para vocês ontem, que eu vou continuar falando sobre isso no vídeo de hoje, porque eu acho muito importante que isso seja reforçado. Qual é a cura para qualquer vício? Ah, a gente não falou de um vício muito importante, que é o vício em sexo, o vício em pornografia, o vício em videogame. Por quê? Porque eu tô
esses vícios todos, eles me trazem para um estado mental onde o meu cérebro começa a produzir uma série de neurotransmissores de prazer. Então, de repente, eu tô ali vendo que eu não tô indo tão bem na minha vida quanto eu gostaria de ir. E eu começo a me sentir muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E aí eu vou lá e assisto um vídeo de um site pornográfico. E aí o meu cérebro, como o meu cérebro não consegue distinguir a fantasia da realidade, ele começa a produzir uma série de neurotransmissores de prazer. E aí eu fico muito bem, eu fico anestesiado, anestesiada. Ali durante um tempo eu esqueço de todos os problemas da minha vida. Só que quando eu saía dessa recompensa cerebral dos neurotransmissores, da oferta, da inundação de neurotransmissores, eu vou muito mais para o fundo do poço. Eu vou me sentir muito pior quando esse efeito temporário terminar, né? E aí eu vou ter que tomar mais uma dose da minha droga, nesse caso um vídeo. Pode ser um bolo de chocolate, pode ser um cigarro, pode ser uma droga. Qualquer tipo de droga vai entrar nesse domínio, tá? Cigarro, álcool, cocaína, maconha são meios de eu escapar da realidade, tá? Meios muito, como é que eu vou dizer pra vocês? Meios muito toscos, muito toscos. Mas eu me anestesio da dor das minhas feridas emocionais através dos meus vícios, tá bom? E aí eu peguei alguma coisa ou alguém e coloquei no lugar de Deus. Então eu vou repetir para vocês que só existe uma cura possível para qualquer vício. Eu acredito que os vícios têm cura. Só existe uma cura para qualquer tipo de vício. É a minha reconexão com Deus. Eu vou me curar dos vícios meditando, orando, fazendo as minhas lições de um curso em milagres e fazendo o meu trabalho com a dor original, né? Vocês se lembram que o John Bradshaw, ele conta isso aqui no livro Volta ao Lar. Ele conta da experiência dele, né? Eu vou até ver se eu acho o texto aqui para ler para vocês. Achei um pedacinho aqui para ler para vocês, tá? Ele tá apresentando o livro, lembrando que o PDF desse livro tá lá no nosso canal no Telegram, Alquimia dos Milagres, tá? E aí ele conta, ele descreve como vai ser o livro, e aí ele bota assim: no caminho, no livro, né, eu também conto a minha história. Quando eu comecei este trabalho, há 12 anos, eu não podia imaginar a transformação no meu modo de pensar e no meu comportamento resultante da descoberta da minha criança interior. Antes dessa descoberta, eu minimizava o impacto da minha infância e idealizava e protegia compulsivamente os meus pais, especialmente a minha mãe. Quando eu era criança, frequentemente dizia para mim mesmo: quando eu crescer e sair daqui, tudo ficará bem. Com o passar dos anos, eu compreendi que nada estava melhorando. As coisas estavam ficando piores. Eu via isso nos membros da minha família, muito melhor do que via em mim mesmo. Normal, né? A gente enxerga nos outros as dificuldades com muito mais facilidade do que a gente enxerga em nós mesmos, né? 10 anos depois da minha vitória sobre o alcoolismo, compreendi que eu ainda era conduzido e compulsivo. Então ele já tinha se libertado do vício em álcool. Mas ele ainda era uma pessoa extremamente rígida e compulsiva, né? Até ele começar a fazer o trabalho de cura da criança interior. Numa tarde chuvosa de uma quinta-feira, experimentei aquilo que Alice Miller escreveu sobre a sua criança interior. A Alice Miller tem um livro maravilhoso que está aqui em algum lugar da minha estante, chamado O Drama da Criança Bem Dotada. Se vocês puderem comprar esse livro e lê-lo,
Se alguém tiver o PDF e puder me mandar, de repente eu vou procurar, ver se eu acho o PDF. Esse livro é imperdível. Chama-se O Drama da Criança Bem Dotada. E por que a criança é bem dotada? Porque a criança, ela acaba se adequando às programações egóicas dos pais para não perder o amor deles. Então ela acaba virando um novo ego, tão adoecido quanto o do pai e da mãe. Por isso que a gente não tem que culpar pai e mãe. Pai e mãe estão nos ensinando as programações deles. São as únicas que eles têm. Cabe a nós, como a gente está fazendo agora, decidir quais desses programas nos são úteis e quais desses programas de quais a gente quer se desapegar. Eu vou me desapegar disso, eu não quero mais isso para mim. Uma série de programas que não me servem para mais nada. Porque eu já aprendi, eu já cresci. E eu vi o sofrimento que esses programas mentais trouxeram para os meus pais, né? Aí ele continua. E aí ele disse, a Alice escreveu, eu não tinha coragem de deixar a criança sozinha. E então eu tomei uma decisão que iria mudar profundamente a minha vida, deixar que a criança me conduzisse. Nesse dia resolvi recuperar e defender a criança que vive em mim. Eu a encontrei apavorada, quase em pânico. Em princípio, ela não confiou em mim e não queria me acompanhar. Persisti nos meus esforços, falando com ela, insistindo em dizer que eu não a abandonaria, e só assim consegui a sua confiança. Neste livro, descrevo os estágios da jornada que me permitiu ser o guardião e o defensor da minha criança interior. A jornada que mudou a minha vida. Né? Então, o que acontece? Se eu não fizer o meu trabalho com a dor original, que é o que nós estamos fazendo aqui, e nós estamos falando das dores, das humilhações, e ontem já recebi outras mensagens no YouTube, aqui nos comentários, e depois eu vou ler algumas para vocês, né? Essa dor, ela não vai embora. Inclusive, eu posso usar a espiritualidade para anestesiar essa dor. Que era o que eu fazia lá antes de 2015. Lembram que eu contei para vocês o que aconteceu comigo em 2015? Né? Eu usava, eu não tinha consciência disso, mas eu usava a minha vida espiritual para, em grande medida, encobrir uma grande quantidade de dor emocional para a qual eu ainda não tinha tido coragem de olhar. Já tinha olhado para muitas dores emocionais, já tinha feito um belo ciclo de cura da minha criança interior, mas ainda tinha uma porção de coisas que eu não queria olhar. Eu não queria sentir a dor, eu não queria revisitar os sofrimentos, eu não queria, né? Então eu usava a espiritualidade como uma defesa. O meu ego usou a minha espiritualidade durante anos como uma bela defesa, né? E o John, ele fala, ó, aqui no livro ele fala que ele já tinha tentado tudo. Ele já tinha, inclusive, feito os exercícios de um curso em milagres, né? E ele não se metia em confusão, mas porque ele era rígido e compulsivo, né? E aí, quando ele vai fazer o trabalho de cura da criança interior, aí é que efetivamente ele revisita a dor, consola a criança, apoia a criança, cuida da criança, acolhe a criança. E aí, então, aquela energia emocional que estava congelada nele, ela vai se dissolvendo, né? Então, voltando para o que eu estava falando antes, para o pecado da idolatria. Uma coisa que a gente precisa observar e ficar atento é o orai e vigiai de Jesus, tá? É quando nós estivermos colocando a nossa felicidade na mão de algo ou alguém. Né? Ah, o meu filho não me ama, o meu filho não me procura mais. Ok. Se eu me amasse, se eu gostasse de mim e se eu estivesse fazendo algo de muito bom da minha vida, o meu filho iria querer ficar perto de mim. Né? O Gasparetto falava que nós temos que ser pessoas gostosas, né? Nós temos que ser pessoas gostosas para o outro querer ficar perto da gente.
né? E aí não importa se eu tenho 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, 100 anos. Todo mundo quer ficar perto de uma pessoa gostosa, né? Essa semana, eu recebi uma mensagem daquela amiga minha que eu falo pra vocês que é uma amiga minha que é psicanalista, que eu amo, e ela me mandou uma mensagem: a gente tem que se ver, tem um tempão que a gente não se vê, e eu estou morrendo de saudades de você. Nossa, gente, que alegria, né? Você receber uma mensagem de uma pessoa que diz que tá morrendo de saudades de você, né? Quando uma pessoa liga pra você e fala: nossa, eu tava com muita saudade de você, eu queria muito estar com você. Nossa, a gente ficou semanas sem se ver e eu queria muito estar com você. Seja de um namorado, seja de um amigo, seja de um parente seu, né? Então, para que a gente possa conquistar isso nas nossas vidas, porque isso é conquistado, tá? Porque a gente pode ser também aquela pessoa que quando ela chega no lugar, ai meu Deus do céu, ela vem aquela mulher chata, eu não aguento mais ficar perto dessa mulher, né? Ou eu posso ser aquela pessoa que eu entro no lugar e todo mundo quer vir falar comigo, né? E que coisa boa, né? Eu acho que eu já fui a primeira pessoa, essa pessoa assim que eu chegava no lugar e as pessoas falavam: nossa, aquela mulher chata, deixa eu me esconder aqui, né? E agora eu já sou o segundo tipo de pessoa. Mas isso, para isso, gente, eu paguei um preço, sabe? Eu paguei um preço. Que preço foi esse? Me transformar, me amar, gostar de mim, virar a tal da pessoa gostosa, entendeu? A pessoa gostosa de estarmos perto. Sabe aquela pessoa para quem você liga e que a pessoa só reclama e só se lamenta da vida? E você faz assim: mas então deixa eu, porque você quer desligar o telefone, e a pessoa: não, mas você não tá entendendo, a vida é horrorosa, entendeu? Né? Mas voltando para a história do pecado da idolatria. Então, o preço que eu pago para deixar de idolatrar algo ou alguém é pegar essa corrente de energia que eu jogo em cima de algo ou alguém e usar para me reconectar com Deus. Esse é o preço que eu vou pagar. Quais são as recompensas que eu vou receber? Autoestima, autoaceitação, autoaprovação, autoamor, sabedoria, alegria. Tá? Propósito de vida. Vou invariavelmente me tornar uma pessoa mais abundante e mais próspera, né? Gente, não tem jeito. Se vocês acharem que vocês vão conseguir isso de outro jeito, não há, tá? E inclusive eu já falei aqui pra vocês que um dos fundamentos dos programas de 12 passos, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Codependentes Anônimos, Neuróticos Anônimos, Jogadores Compulsivos Anônimos, Mulheres que Amam Demais Anônimas, Compradores Compulsivos Anônimos, tem vários. Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, tá? O fundamento é a conexão com o seu poder superior, tal como você o concebe. Você tem que se reconectar com Deus. Você tá no ego. Você tá totalmente no ego. E ao estar no ego, você vai pro seu relacionamento com as coisas e com as pessoas tentando controlar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma dependência emocional do seu marido. Vou usar o exemplo de mulher, que é sempre mais fácil para mim, porque eu sou mulher, né? Então, você tem uma dependência emocional do seu marido. E o seu marido tá distante de você. Você tá desconfiada que o seu marido tá ou já é infiel ou ele está pensando em ser infiel. O que você faz? Você tenta controlar os passos dele. Você liga para ele 10 vezes por dia.
Você quer espiar no celular dele. Você quer controlar ele. Você faz de tudo para agradar ele. Você compra, você vai na loja e gasta um dinheiro que você não tem para comprar a lingerie mais sexy do mundo. Aí você quer ficar mais bonita. Você pinta o seu cabelo de uma cor diferente. Você vai lá e faz um botox. Nada disso vai resolver. Aliás, eu diria para você que a chance de piorar é bem grande. Agora, se você olha para essa relação e fala, meu Deus, será que o meu marido tá me traindo? Eu sou impotente diante do meu marido. Né? Você entra aqui, pra gente voltar para a história do padrão do Salvador, você entra naquela coisa de eu vou fazer mais por ele, eu vou salvar ele, eu vou ajudar ele, eu vou cuidar dele, eu vou amá-lo ainda mais, né? E aí se você em vez de fazer isso, você fala para Deus assim, meu Deus, eu não tenho nenhum controle sobre a minha relação com esse homem. Esse homem pode ficar comigo ao meu lado pelos próximos 10 anos. Esse homem pode ir embora amanhã. Eu não tenho controle. Porque eu não tenho controle sobre o outro. Sobre os desejos e sobre as necessidades do outro. Eu não tenho. Mas eu tenho total controle sobre a minha disciplina espiritual de entrar em contato com você. E aí eu intensifico, eu me volto para mim, eu vou cuidar da minha vida e vou me reconectar com Deus. Aí você vai ver o que vai acontecer com seu marido. Minimamente ele vai vir perguntar para você o que está acontecendo. Para de tomar conta dele. Eu parei de tomar conta da vida dele. Ele faz o que ele quiser. Ele sai na hora que ele quiser. Ele volta na hora que ele quiser. Ele... Deixa ele. Ele é dono da vida dele. Não pergunto para onde ele foi. Não pergunto quanto tempo ele ficou. Deixa ele. Ele vive a vida dele. Ele é dono da vida dele. Eu vou viver a minha vida em conexão com o meu Criador. E aí eu vou lembrar da frase da Marianne Williamson, que alguns de vocês aqui deveriam tatuar no braço, tá? O outro é o parceiro que eu desejo. Deus é o único parceiro de quem eu preciso. Então eu preciso de Deus. Mas a boa notícia é: Deus está sempre disponível para mim. Deus não se cansa de mim. Deus me ama incondicionalmente. Essa pessoa chata que eu sou, Deus ama. Deus olha para mim, os olhinhos dele faz assim, ó. Né? Vocês lembram daquele desenho animado da Hanna-Barbera? Bibo pai, Bob filho? Não. Bob pai, Bibo filho? Não. Bibo pai, Bob filho. Vocês lembram do Bibo pai, Bob filho? Ah, gente. É assim que Deus te ama. É Bibo pai, Bob filho. Deus te ama. Então você vai lá meditar. Ah, eu vou ficar um pouco com Deus. Daqui a pouco você não tá nem lembrando que você tem marido. Você já ficou com Deus, você já meditou, você fez o seu diário de mudança de atitudes. Você já orou, você já fez a sua lição de um curso em milagres, você já assistiu esse vídeo maravilhoso, você já deu o like, você já fez a sua doação para o Pix da Jaqueline, já fez um Pix para a Jaqueline, porque você andou assistindo lives e ainda não fez o seu Pix, né? Então você não tá mais nem lembrando. Aí você tá lá e fala assim, nossa, tem aquela minha gaveta de bijuterias que eu preciso arrumar. Aí você vai lá arrumar a sua gaveta de bijuterias. Quando você tá lá completamente entretida arrumando a sua gaveta de bijuterias, o seu marido chega. E talvez vá lá te dar um beijo e dizer que sentiu saudade de você. Mas o que a gente faz? A gente quer perseguir o outro, né? Perseguir o outro vai ser sempre uma tentativa de controle, tá? Perseguir o outro vai ser sempre uma tentativa de controle. E isso é especialmente nocivo se você for uma mulher.
Porque a energia yang que busca, que vai atrás, que conquista, é a energia masculina, é a energia do homem. Então cabe ao homem buscar o que ele quer, ir atrás do que ele quer. Quando ele está nessa energia, ele está na força dele. A mulher está na força dela quando ela está na energia receptiva. Quando ela atrai algo para ela. E não quando ela vai em cima e busca, insiste, quer controlar. Em todos os níveis. A mulher não está bem. A mulher não está bem nesse papel. Né? Claro que na nossa vida profissional a gente vai levar a energia yang adiante. Isso é verdade. Né? Você não vai na sua vida, não vai para a sua vida profissional na energia yin, feminina. Não, você vai conquistar, você vai fazer, vai acontecer, vai estudar, vai trabalhar, vai realizar. Vai manifestar o dinheiro para você poder pagar as coisas que você quer ter. Você vai manifestar o dinheiro. Eu vou fazer dinheiro. Mas num relacionamento a dois, a mulher fica muito melhor quando ela está na posição receptiva. Porque quando a mulher está na posição receptiva e o homem se aproxima dela, aí ela sabe que verdadeiramente ele se aproximou porque ele tinha um interesse em fazer isso, né? Quando ela vai na busca de, ela nunca vai saber se aquele ato foi um ato espontâneo ou se ele fez aquilo porque ela estava cobrando ele. Né? E aí a gente, isso se torna um relacionamento especial. Eu estou idolatrando o outro. Eu tô colocando o outro como Deus na minha vida, gente. Vocês têm noção da seriedade disso? Eu tô colocando o outro numa posição que é muito pesada para ele, da qual ele não vai dar conta. Ele é quem me dá bem-estar. Não, eu tenho bem-estar, eu sou feliz. Eu tenho o meu amor próprio. O outro é a cereja do bolo. O bolo inteiro, recheio, chantilly, cobertura, é Deus. É a minha relação com Deus. É a minha relação mais importante. Na verdade, é a única relação que há. Na verdade, a minha relação com Deus é a única relação que possivelmente existe. Porque todas as outras relações da minha vida serão espelhos da minha relação com Deus. A minha relação comigo mesma, com o meu ser real, com a minha consciência crística, que está unido a Deus. A minha relação com os outros. A minha relação com o mundo. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Inclusive aquele relacionamento que você quer. Inclusive aquele bem-estar que você falsamente, equivocadamente, busca numa droga. Você está buscando conexão com Deus através de uma droga. Não vai funcionar. Pode funcionar no curtíssimo prazo, mas você vai ter que voltar e voltar e voltar e voltar. Então, se você hoje tem uma dependência química, a minha sugestão para você é que você peça ao Divino Espírito Santo para te mostrar qual é a criança interior que deflagrou, qual foi a situação na sua infância, com aquela criança interior, com aquela idadezinha, naquele contexto. Qual foi a situação que deflagrou um mecanismo do vício em você? Essa é a minha sugestão para você. E se você tiver um vício, um vício num parceiro ou numa parceira, faça a mesma coisa. Nós precisamos nos libertar disso, gente. E isso é lição de ascensão. Isso é lição de ascensão. Isso é autonomia emocional. Nós só vamos ganhar a nossa autonomia emocional curando a nossa ferida original, que é a nossa ilusão de separação de Deus. Essa ferida original, né,
ela vai se ramificar nas 5 feridas que nós estamos trabalhando aqui juntos. A rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. O que um sente como abandono, o outro sente como rejeição. O que um sente como humilhação, o outro sente como abandono. Ok? É muito importante que tudo isso vá ficando claro para vocês. Ok? Então, eu vou ler para vocês o texto do Sagrado Evangelho, que foi inclusive a querida Maria Helena que postou aqui pra gente ontem no YouTube. Eu ia procurar, e aí a Maria Helena postou o trecho do Evangelho no qual Jesus tá vivendo aquela situação com Marta e Maria, tá? Então eu vou ler para vocês. Marta e Maria, Lucas 10, versículo 38. Aconteceu que em viagem entrou em certa aldeia e uma mulher chamada Marta o acolheu em sua casa. Tinha ela uma irmã de nome Maria, que sentada aos pés do Senhor ouvia-lhe a palavra. Marta, porém, atarefada com o serviço de casa, parou e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe então que me ajude. Olha só a cara de pau dela com o Messias. O Messias estava na casa dela ensinando e ela diz para ele: tu não vai mandar a minha irmã me ajudar não, ô criatura? Aí Jesus, na sua elegância corriqueira, respondendo, disse-lhe o Senhor: Marta, tu te preocupas e te perturba com muitas coisas. No entanto, só uma coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. No entanto, uma só coisa é necessária. Marta escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Marta escolheu se conectar com Deus. Enquanto a Maria ficava lá lavando a louça. Imagina você hoje. Imagina eu hoje. Jesus está passando aqui pela cidade do Rio de Janeiro, bairro do Cosme Velho. Toca aqui na minha campainha e fala: minha filha, sei que você é uma instrutora de um curso em milagres, me dê um copo d'água. Aí tô eu com outras pessoas aqui em casa e ele senta no sofá e começa a pregar. E eu vou lavar a louça. Vocês têm noção disso? É isso que a gente faz. Isso é uma metáfora para o conceito que eu tô querendo trazer para vocês hoje, do pecado da idolatria. É isso que a gente faz. A gente bota tudo na frente da nossa prática espiritual. Quando a nossa prática espiritual tem que estar na frente de tudo. Você levantou, você vai para a sua prática espiritual. Esse hoje é o meu maior pecado, entre aspas. Eu gostaria de levantar às 5 da manhã para fazer minha prática espiritual. 6 da manhã no máximo. Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a nossa conexão com Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, eu vou fazer a minha meditação. Eu vou fazer a minha leitura da lição do dia. Eu vou fazer a minha reflexão. Na verdade, eu leio a lição antes de meditar, porque na hora que eu medito, sempre as respostas acabam vindo, né? Do que eu tenho que falar no vídeo, o que aquela lição vai trazer para mim hoje. Então, é a lição: não darei valor àquilo que não tem valor. Porque o valor que algo tem na minha vida, diante do valor que Deus tem na minha vida, é ridiculamente ridículo, é ínfimo. Então, se hoje alguém chegar para mim e falar assim: olha, eu te dou 5 bilhões de dólares para você se desconectar de Deus, eu vou falar: não, obrigada. Essa oferta não vem de um bom lugar.
Essa oferta não vem de um ser que sirva a Deus, que serve a Deus. Não, porque se for da vontade de Deus que eu tenha 5 bilhões de dólares, gente, a minha chave Pix está rolando aí nos vídeos públicos no YouTube. O Elon Musk, ele pode ver um vídeo meu, vamos supor que ele fale português, e aí ele viu lá, falou, nossa, eu vou ajudar essa mulher, eu vou ser um investidor anjo do canal Alquimia dos Milagres. E ele bota lá 5 bilhões de dólares, ele faz uma transferência internacional, em 3 dias o dinheiro está na minha conta convertido para real. Se Deus entender que são necessários 5 bilhões de dólares hoje para eu cumprir a minha missão, o meu propósito na Terra, amanhã tem 5 bilhões de dólares na minha conta. Quer dizer, talvez não amanhã, né? Porque aí vai levar um tempo, porque a transferência internacional ela demora mais para compensar. Mas até o quarta-feira o dinheiro está na minha conta. Vocês entendem? Porque quando eu tenho Deus, eu tenho tudo. Gente, quando eu tenho Deus, tudo vem para mim, vem de Deus através de mim. Isso não é exagero. Eu não estou falando metaforicamente. Deus vai nos dar na justa medida das nossas necessidades e na justa medida da nossa abertura para receber. Agora, se eu fico querendo o amor do outro para suprir o meu vazio interior, que só o amor de Deus pode suprir, então eu estou ofendendo a Deus. Não estou ofendendo porque Deus não se ofende. Isso sim é uma metáfora. Mas isso é uma ofensa à criação. Eu estou no pecado da idolatria. O primeiro mandamento diz amar a Deus acima de todas as coisas. Sobre todas as coisas. Não é sob não, tá, gente? Às vezes a pessoa fala sob. Não, não é sob. Sob é embaixo. É sobre, acima. Amo a Deus acima de todas as coisas. E que Deus é esse? É o Deus de amor que habita no meu interior. Não é o Deus lá que se eu não fizer o que ele quer que eu faça, ele vai jogar um raio no meu traseiro. Não é esse Deus. Certo? É o Deus de amor que habita no meu interior. Foi esse Deus que Jesus nos apresentou. Foi esse Deus sobre o qual Jesus nos falou durante os anos de pregação dele. Esse Deus está dentro de mim. Vocês lembram dos livros que eu li aqui, os trechos dos livros da Dolores Cannon? Inclusive, comprei um outro aí que o último capítulo dele é sobre os ensinamentos secretos de Jesus. Ainda não acabei de ler, vou trazer para vocês. Maravilhoso, tá? O último capítulo do livro. Então, o que Jesus quis deixar é, Deus está dentro, Deus não está fora. Isso aqui é um grande holograma. É um grande holograma. As coisas vão se manifestar do lado de fora na minha vida à medida em que eu me alinhar com a minha força criativa, que é o meu ser real. E só então isso vai acontecer. E só então isso vai acontecer. Pede e receberás. Busque e vos será dado. Mas eu preciso fazer isso a partir da minha conexão. Se eu tô na droga, se eu tô no vício, se eu tô no vício emocional do meu companheiro, da minha companheira, se eu tô no vício de jogar, eu não tô conectado com Deus, não tô conectada com Deus. Gente, se você tiver na sua vida, especialmente no sentido dos relacionamentos, se você tem que correr atrás de alguém, para esse alguém querer ficar com você, talvez você precise exercitar a virtude do desapego. Deixar essa pessoa embora e seguir o caminho dela. Se ela ficar, você vai ter certeza que ela tá ficando por sua causa, que ela realmente gosta de você. Eu vou ler mais um trecho aqui do Volta ao Lar, eu não sei se eu já li, tá? Eu desconfio que eu possa ter lido, mas é muito importante ele é rapidinho, ele é muito importante pro comentário que a gente está fazendo hoje, tá? O trabalho com a dor original.
O trabalho com a dor original consiste em experimentar realmente os sentimentos originais reprimidos. Chamo a isso de processo de descoberta. É a única coisa capaz de nos proporcionar uma mudança de segunda ordem, uma mudança profunda que resolve realmente os sentimentos. Na mudança de primeira ordem, trocamos uma compulsão por outra. Foi o que eu fiz, né? Eu troquei algumas compulsões que eu tinha na minha vida pela minha compulsão pela espiritualidade. E vocês podem perceber assistindo os meus vídeos que eu ainda tenho compulsão pela espiritualidade. Na segunda mudança, deixamos de ser compulsivos. Era o que eu precisava para acabar com o meu comportamento compulsivo, né? Lembrando que a compulsão dele era com álcool. Agia compulsivamente porque a minha criança interior, solitária e ferida, nunca havia descarregado o seu sofrimento original. Eu fiz o programa de 12 passos e controlei o meu alcoolismo, mas continuei a agir compulsivamente. Eu vivia dentro da minha cabeça, era exatamente o meu caso. Isso aqui é que é o bypass espiritual, tá? Que algumas pessoas chamam de spiritual bypassing. O bypass é você meio que pegar um atalho, tá? Digamos assim. Não é exatamente isso, eu vou pegar uma definição melhor e depois eu conto pra vocês, tá? Eu vou tentar contornar, eu vou tentar fingir que aquilo não tá ali. Tá? Eu vou jogar, tô jogando mais sujeira para debaixo do tapete, tá? Eu vivia dentro da minha cabeça como um professor, teólogo e terapeuta, mas eu continuava com a compulsão externamente. Eu lia todos os livros que me chegavam às mãos e discutia os meus problemas nas sessões de terapia, mas eu continuava com a minha compulsão. Foi exatamente isso que eu vivi. Em 2015 eu me dei conta, né? Que eu estava vivendo isso. Eu não tinha consciência, tá? Não tinha consciência. Procurei aprender sobre a conscientização elevada, aprendi os métodos dos antigos xamãs, eu fiz tudo isso. Aprendi energia curativa, fiz reiki, fiz um monte de coisa. Estudei um curso em milagres. Vocês lembram, né? Que em 2015 eu já era professora de um curso em milagres, já tinha quase um ano, e já era estudante, já tinha mais de 15 anos, né? Meditei e rezei, às vezes durante horas, mas eu continuava com a minha compulsão. Eu era compulsivo até com a minha conscientização de alto nível, ele era compulsivo com as práticas espirituais dele. O que eu não sabia era que eu precisava abraçar a solidão do meu garotinho de coração partido e a sua dor não resolvida pelo seu pai perdido. O pai dele era alcoólatra. Pela família perdida e pela infância perdida. Eu tinha de abraçar a minha dor original. E esse é o sofrimento verdadeiro do qual fala Carl Jung, né? Por isso que, evidentemente, o nosso Mestre Jesus nos orientou para essa jornada aqui em 2023. Óbvio, né? A gente fez 2 anos de uma jornada que foi se aprofundando. Os vídeos de 2021 foram mais palatáveis, mais simples do que os vídeos de 2022, e aí a gente chega no 3º ano com um trabalho com a nossa dor original, que pelo visto está fazendo efeito aí em vocês também, né? Eu queria ler algumas mensagens que eu recebi. O Flamarion, ele botou assim: gratidão, Jaque, por todas as aulas. A cada dia sinto que estou caminhando em direção à limpeza, correção, purificação e transmutação dos meus impulsos egóicos. A cada dia eu estou mais desperto. Nunca tive problemas com os meus dentes. Os meus desequilíbrios se manifestam no sistema digestivo. Gratidão pela dedicação. Sistema digestivo é onde nós guardamos as memórias de abusos emocionais, tá? No Theta Healing, é a Havaiana Stable, né? Que é a pessoa que canalizou a técnica, ela fala que no sistema digestivo, né, intestinos, fígado, esôfago, boca, né, a gente guarda as memórias dos abusos, tá?
A Marília botou: meu corpo não se parece muito com o do tipo masoquista, porém nesses dias tenho me descoberto muito nessa ferida. Muitas das dores que eu pensava serem de rejeição ou abandono são na verdade de humilhação. Muitos insights surgindo e como nós mesmos também provocamos, atraímos, né, sermos humilhados. Obrigada por ser esse canal de conhecimento e dedicação. Tá? Eu não posso ler todos, né? Mas eu recebi uma mensagem aqui da Marli Hilária. Você é uma pessoa tão especial que não consigo passar um dia sem assistir às suas aulas. Muito bem-humorada e você ainda tem gatos. Pois é, eu tenho dependência emocional dos meus gatos, né? E graças a Deus, agora que eu adotei a gatinha preta, o meu gato, ele melhorou bastante, o Aslan, ele melhorou bastante a dependência emocional dele. Comigo, porque ele é emocionalmente dependente comigo, tá? A Sandra: Jaque, conheci seu canal essa semana e só tenho que lhe agradecer por você estar contribuindo na minha caminhada. Gratidão, 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 gratidão. Aí a Denise de Souza botou assim: eu sou masoquista em 100%. Oh, meu amor, quem nunca, né? Somos todos. Denise Helena: muitas chaves virando. Tenho uma dúvida. Você falou bastante sobre o peso, mas pode ter alguém que seja abaixo do peso e ter essa ferida bastante forte? Sim, pode, porque tem outras indicações da bioenergética, tá? Tem partes dos nossos corpos que são frias, tá? Tem coisas, tem outras características que eu não posso falar aqui num vídeo, só numa consulta em particular, tá? Mas pode sim. Pode sim. Inclusive, se você olhar o meu corpo, eu não tenho corpo de masoquista. Mas eu tô, pelo trabalho de cura que a gente está fazendo, que como é orientado pelo Divino Espírito Santo, está sendo muito forte para mim também, né? Eu tô me vendo muito nessa ferida da humilhação, né? Dessa origem que eu tenho dessa síndrome de Salvador. Porque eu tenho síndrome de Salvador, viu, gente? Eu melhorei muito. E eu posso dizer para vocês que uma das maiores curas que eu experimentei da minha síndrome de salvadora da pátria foi através do canal. Quando eu botei o canal como prioridade, eu falei, não, eu vou fazer vídeo todo dia, eu vou ensinar para as pessoas o que eu já aprendi. Esse Salvador, esse personagem Salvador em mim, ele encontrou uma maneira de se expressar e aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu deixei as pessoas à minha volta em paz, parei de querer salvá-las. E olha, são 25 anos de terapia, tá? Forte, terapias de grupo, né? E eu não tinha conseguido resolver isso. Então agora eu deixo as pessoas em paz, né? E é hilário, agora as pessoas me ligam para me pedir conselho. A Denise de Souza, minha querida Denise, ela botou uma depoimento aqui que eu quero muito ler para vocês, porque é muito forte, tá? Pode ajudar alguém aí a mais. Todos os dias estou achando um e outro lance da minha infância. Muito medo. Minha mãe levava a gente para brincar num campo que ela adorava. Ela e geralmente mais 3 crianças. Enquanto nós brincávamos, ela se conectava com ela mesma. Duvido muito, querida. Duvido muito que a sua mãe estivesse se conectando com ela mesma. A sua mãe, muito provavelmente, ela estava entrando num processo de fantasias e conexão com ilusões do ego. Porque isso aqui que você está descrevendo, que você descreve no resto da sua mensagem, não é passível de ter acontecido com uma mãe que estivesse se conectando com ela mesma, tá? Só que tinham vacas bravas no local, elas iam para o campo, tá? E às vezes as vacas corriam atrás de nós. Imagina 3 crianças com uma mãe que se desconectava da realidade. Era isso que a sua mãe fazia. Sua mãe não estava se conectando com ela mesma, ela estava se desconectando da realidade, que ela não dava conta. Ela não dava conta da realidade da vida dela. Então ela ia lá e se desconectava e largava vocês, tá? Essa aqui é a verdade, me perdoe aqui a sinceridade, mas é o que eu tenho que falar aqui, tá? Passávamos muito medo e a minha mãe, geralmente carregando a menor criança, dizia: sentem o pé, e a gente corria. Corriam das vacas bravas. A gente caía e muitas vezes eu fiz xixi nas calças. Tenho imagens de uma menina, eu, com as perninhas apertadas na altura dos joelhos,
e chorando por estar com as roupas molhadas, porque tinha feito xixi de medo. Meu amor, isso aqui para mim é uma ferida de abandono casada com uma ferida de humilhação. Você vai ter que escrever muito isso. Perdoar muito a sua mãe, tá? Perdoar muito a sua mãe. Perdoar muito a você mesma. Perdoar as vacas. Perdoa as vacas também, tá? As vacas, elas não estavam fazendo por mal. As vacas, elas estavam se sentindo ameaçadas e corriam atrás dos seres humanos, tá? Então, minha querida, se perdoa, se conecta com Deus, pede ao Divino Espírito Santo para levar embora toda a dor dessas lembranças, tá? E não sei se você hoje em dia é carnívora, mas comer bife pode ser uma maneira de você se vingar das vacas, tá? Gente, é piada, tá? Eu passei quando eu era criança, eu devia ter uns 10 para 11 anos. A minha mãe era mineira. E aí a gente foi para Minas, né? Minha mãe era de Juiz de Fora, mas aí a gente chegou em Juiz de Fora e o papai pegou o carro lá e a gente foi para um buraco lá mais longe no interior. E aí chegou lá, meu pai tinha um Opala vinho. Olha, eu me lembrando disso. Chegando lá, gente, parou o carro lá no lugar e eu acho que porque o carro era vinho, tinha um touro. Eu me lembro do nome do touro. O touro se chamava Argentino, mas o bicho era touro mesmo. Então ele tinha aquele chifrão, sabe? Aquele chifrão bonitão que o touro tem. Gente, aquele bicho olhou pra gente, o bicho se invocou. Que medo que eu tive naquele dia. A gente se afastou sem muito problema, sem precisar se correr nem nada, mas eu tive muito medo naquele dia, né? Porque um bicho enfesado, gente, é um bicho enfesado, né? Seja um gato. Um gato pode ficar enfesado. Um cachorro, né? Então eu sempre tive muito respeito com o bicho. Ainda que eu seja a rainha dos animais, tá? Os animais me amam. Os animais me amam. Eu já tive cada experiência de proximidade com animais que... Então é isso, meus queridos. Então, eu vou, como eu disse para vocês, eu vou aproveitar o resto da revisão pra gente se aprofundar nessa coisa da ferida da humilhação, que foi uma coisa que eu ainda não fiz tão bem nas outras duas feridas. Tem textos dos outros livros que eu quero ler sobre a ferida da rejeição e a ferida do abandono. E amanhã eu vou ver se eu trago para vocês, juntar um pouco isso com a questão das lições da ascensão, tá bom? Então é isso. Amanhã à noite a gente tem live, se Deus quiser. Vamos continuar no livro texto, não vai ser live de temas especiais. E vamos juntar um pouco do livro texto com os mecanismos de defesa, tais como postulados por Freud. Tá bom, meus amores? Então, meus queridos e minhas queridas, esse era o meu recado para hoje. Nosso recado do Divino Espírito Santo que fala através de mim, pensa através de mim, traduz através de mim, dá bronca através de mim, tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso e se Deus quiser nós nos vemos novamente amanhã.